E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, vamos falar sobre 5 peixes que atacam plantas, tá? Quando eu falo atacam, é que realmente eles atacam não somente para comer, como pelo simples prazer, né? De atacar, desenterrar, quebrar as plantas, né? Felizmente isso acontece bastante com alguns peixes. E vale lembrar também que esses peixes que eu estou citando aqui também podem não fazer nada disso, tá, galera? Tudo vai depender muito do indivíduo, mas numa forma geral, são peixes um pouco chatos mesmo com relação a plantas, tá? Pode ser que nada aconteça. Inclusive, esses da lista, alguns desses que eu tenho, não atacam plantas às vezes específicas. Então, tudo vai variar bastante, porque eu sei que vai ter gente falando aqui que nunca teve problema nenhum com peixe X ou Y, né? Então, já deixo de antemão avisado que isso vai variar bastante. É numa forma geral, tá? Que eles acabam fazendo isso, beleza? Então, recado tá dado e vamos lá pro vídeo. Número 1, Kingyo. Pois é, galera, o Kingyo jamais poderia faltar numa lista como essa, né? Kingyo aí que é muito conhecido por quebrar planta, desenterrar planta e até mesmo comê-las. Então, o Kingyo fica aí ocupando a nossa lista de número 1, que é um peixe que vive numa faixa de pH de 6,8 a 7,5. E a temperatura pode chegar aí de 10 até mesmo a 26, 28 graus, se bem adaptados, né? Então é um peixe bem versátil, bem adaptado, mas que dá sempre preferências por águas mais frescas, tá bom? E para um exemplar, 2 pequenos no caso, né? De porte pequeno, eu recomendo aí aquários a partir de 100 litros. Se querem colocar um grupinho, eu recomendo aquários maiores do que isso, 200 litros, 300, pois são peixes que em alguns casos pode ficar bem grandão, tá? Então o Kingyo ficou ocupando a nossa lista, que infelizmente é um dos peixinhos aí bem complicados de ter aquários plantados, né? Tem que utilizar plantas de folha mais grossa, tipo anúbias, que são plantas mais resistentes e aguentam, em alguns casos, ataques desses gordinhos. Número 2, pacu. Esse peixe também é um pouco chato, ele pode até mesmo comer algumas plantas que a gente pode colocar dentro do aquário, então tem que ficar ligado com relação a esse peixe, até porque é um peixe muito ativo, bem acelerado, gosta de nadar em grupos, às vezes devido a tudo isso, né, essa agitação que eles causam dentro do aquário, eles querem espaço, então eles acabam arrancando planta, mordiscando as plantas e até mesmo consumindo, né? Então, infelizmente, em alguns casos, não dá para colocar plantas em aquários de pacus. Mas vocês podem tentar, podem ver aí se realmente dá certo. Pode ser que dê, pode ser que não dê, né? Mas geralmente são peixes que não se adaptam muito bem com plantas, tá? E vive numa faixa de pH de 5,0 a 7,5. Temperatura vai de 22 a 28 graus. E aquários recomendados aí, precisa ser um aquário bem comprido, né? Tendo em vista que são peixes de nado bem acelerado. Então, geralmente a galera recomenda a partir de 1,5 m de comprimento para poder ficar confortável para esses animais, tá bom? Número 3, carpa. Pois é, outro peixe aí, que inclusive os Kingyos vieram a partir das carpas, né? Então podemos aí associar que são praticamente a mesma coisa em relação a comportamento com as plantas, né? São peixes que podem arrancar plantas e até mesmo devorá-las, né? Existem até casos de carpas como invasoras biológicas que destruíram uma vegetação inteira, né, de um rio. Então isso é até preocupante em alguns países, porque tem carpas que não deveriam estar dentro de alguns rios, pois estavam acabando, né, com a flora local, e isso causa um desequilíbrio muito grande para o local, pois acaba tirando o alimento de alguns peixes locais, então gera uma série de problemas. E a carpa, não precisa nem dizer, né? É um peixinho aí que não se dá muito bem com plantas. Até se dá, né? Mas ela vai comer. A gente diz que não se dá bem porque a gente quer colocar plantas, mas as carpas acabam não deixando. Quando não comem, provavelmente elas vão ficar arrancando do substrato.
ou rasgando as folhas, né? Então é um peixinho aí que geralmente não dá muito certo. Podem tentar, tá? Mas dificilmente vocês vão conseguir ter êxito com esses peixes, até mesmo com anúbias. Às vezes a puxada forte da carpa, pois elas são muito mais fortes do que os quinguios, né? Então a puxada que a carpa pode dar numa anúbia pode rasgar a folha, tá? São peixes muito grandes, bem brutos e fortes também. Então eu até recomendo aí lagos ao invés de aquários. Vocês podem até colocar uma carpa pequenininha no início para criar dentro de um aquário grande e tal, mas no geral é recomendado sim um lago bem espaçoso, bem largo, comprido, né, para poder dar um mínimo de conforto para o animal, até porque são peixes de grupos, tá? As carpas gostam de nadar em grupos, então recomendo aí sempre um espaço bem grandão para elas, tá? E elas vivem numa faixa de pH de 7.0 a 7.6 e a temperatura vai de 10 a 28 graus. Número 4, acará severo. Pois é, tem muitos severos que não se adaptam muito bem com plantas e acabam destruindo. Eu já passei por isso aqui no meu aquário de 200 litros, onde minha severo não se deu bem com plantas. Ela simplesmente destruía todas as minhas valisnérias e outras plantas que eu tentava colocar. As anúbias lanceolatas, ela arrancava do tronco, né? Puxava e até mesmo destruía as folhas. Ela tem uma pegada forte na boca, então até mesmo as anúbias são vítimas dos acarás severos, tá? Então tem que tomar cuidado. Pode ser que dê muito certo? Claro que pode, como eu falei no início do vídeo. Não é uma ciência exata, mas no geral, os severos também não se adaptam muito bem com plantas. O que eu percebi aqui com a minha severo é que quando eu dei um espaço maior para ela, como foi o caso do aquário jumbo, ela meio que deu uma segurada nas plantas, ela não tem atacado as plantas. Então, de repente, tem a questão de espaço, né? Porque é um peixe grande, gosta de nadar, então tendo um espaço mais aberto, de repente o severo acabe ignorando um pouco as plantas, né? Se não estiver incomodando eles. E os severos vivem numa faixa de pH de 5.5 a 7.5 e a temperatura vai de 24 a 32 graus. E aquários recomendados a partir de 200 litros, 250 e comunitários com peixes do mesmo porte, eu recomendo a partir de 400, 500 litros para poder oferecer um espaço bem legal para eles nadarem, tá bom? Número 5, barbo conchônio, ou também conhecido como barbo neon, barbo rosado, ele tem vários nomes, né? Mas geralmente ele é conhecido como barbo conchônio. É outro peixe aí que gosta de ficar futucando planta, tá? Eu tenho alguns aqui em casa que implicam demais com valisnéria. Inclusive eu tenho que tirar as valisnérias do aquário onde eles estão, porque as valisnérias são alvos o tempo todo desses barbos, tá? Então o tempo todo eles estão pentelhando a vida da valisnéria. Tem plantas que eles nem ligam, como é o caso da samambaia d'água. Samambaia d'água, os meus aqui nem ligam para essa planta, passam batido, mas a valisnéria chama muita atenção deles. Eu já percebi que eles gostam muito dessas plantas que crescem, né, pro alto e vão dobrando a lâmina d'água. É a planta perfeita para eles destruírem, tá? Então fica aí até a dica para vocês, caso funcione dessa forma também, pelo menos aqui em casa foi assim. Plantas que têm um crescimento muito acelerado e pro alto, né, que dobrem a lâmina d'água, geralmente são os alvos dos meus barbos. Então tem que até resolver esse problema, tirar as valisnéreas de lá para acabar esse problema. E os barbos vivem numa faixa de pH de 6.0 a 7.5 e a temperatura vai de 16 a 28 graus. O mais recomendado mesmo é manter em 26, mas se bem adaptado, né, esse tipo de peixe pode ficar até 28 graus. Passou disso, o animal começa a ficar muito estressado porque eles são mais de águas mais frescas, tá bom? São peixes bem acelerados, gostam de nadar em grupos, então recomendo aí aquários de 100 litros que tenham pelo menos 80 a 1 metro de comprimento para poder ficar bem confortável para eles, tá bom, galera? Então esses foram
os peixes que atacam as plantas, e espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o like de vocês e comentem abaixo o que vocês acharam. E digam também aí se vocês possuem alguns desses 5 peixes da lista que já tiveram problema com plantas, ou então outros tipos de peixes que não estão nessa lista, mas que também atacaram as suas plantas. Deixa aqui nos comentários e vamos interagindo para a gente poder até fazer futuramente uma parte 2, que eu acho que seja interessante para a galera que tem dúvidas, né, para saber qual peixe colocar nos seus plantados. Valeu? Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.